Olá a todos, muito obrigado por assistir aqui esse vídeo do canal. Estou aqui para apresentar minha mais recente aquisição, o XP500S, né? Eu já tenho o XP500 dos anos 80, né? De 82, e a Estrela lançou, né? Todos sabem, aí no final de 2022, o XP500S, e naquele final de ano deu uma empolgada em todo mundo, né? As pessoas queriam realmente esperar esse lançamento, que eu falo que é um lançamento porque o XP500 com esse S no final, ele se tornou um modelo novo, né? Da primeira geração, é claro, na minha opinião pelo menos, né? Então ele não veio para ser esse daqui, pelo que eu entendo, porque não é, né? Mas ele veio com o intuito de ser uma geração, um modelo novo, né? Em 2022, se não me engano, em setembro, outubro, a Estrela lançou ele e muitas pessoas adquiriram. Eu naquele primeiro momento ia adquirir, mas depois acabei dando uma segurada, por conta também das notícias, né? O pessoal que adquiriu primeiro relatou alguns problemas técnicos, né, no funcionamento, né, do brinquedo, né? A Estrela posteriormente recolheu ele, parece que em 2023, mas em 2023 mesmo ela voltou, né, a disponibilizar o XP500S com algumas mudanças, né, para poder melhorar o seu funcionamento, que estava sendo bem questionado, né? O pessoal realmente mostrando, né, nas redes sociais que não estava tão legal o brinquedo na questão do funcionamento, né? Eu ia adquirir em 2023, né? Principalmente no Natal. Eu acho que Natal é uma data que, pelo menos para mim, remonta muito o ferrorama, né? Eu tive o meu primeiro ferrorama nos anos 80, na verdade em 1980, né? O XP300 que meus pais me deram. E eu coloquei assim que gostaria de adquirir o 500S numa data de final de ano, justamente para remontar essas boas lembranças, né? Então, em 2023 acabei não adquirindo, e agora, no final de 2024, com a chegada do Natal, né, eu fui novamente atrás de um e tive a sorte de pegar uma Black Friday, né, que deu um desconto bom, né, as condições de pagamento, o frete grátis e o próprio valor, e eu acabei adquirindo o XP500S para fazer parte da minha coleção da primeira geração, né? Então aqui como comparativo eu peguei as duas caixas, né? Coloquei uma do lado da outra. Esse XP500 que eu tenho, infelizmente o identificador ali, XP500, infelizmente colocaram uma fita em cima e tiraram e acabaram arrancando, né? Então é uma tampa que não está, né, muito boa, né? Ela tem todas as laterais, as abas, né? Aparentemente a parte da frente está até razoavelmente boa, né? Mas infelizmente em cima do modelo houve uma fita aí que fez esse pequeno estrago, né? Mas vamos tratar uma caixa, né, de um brinquedo com mais de 30 anos, quase 40, né? Vamos relevar, né? A do XP500S eu fiquei bem surpreso com a qualidade do produto, tá? Em relação à tampa, tá? Realmente eles remeteram, né, aquela foto, né, dos anos 80 com fundo azul, né? Com a locomotiva, né, verdadeira na frente, né, fazendo um trajeto como o XP500 faz, só que aqui uma tomada um pouco mais longe, né? E manteve a mesma grafia. Eu achei daqui muito bacana da Estrela, porque ela praticamente remontou realmente o conjunto da primeira série, que essa daqui faria, né, parte por ser um XP, né, 500, não seria uma linha 1000, e conseguiu, né, um bom assim, uma boa qualidade, né, nos materiais. Lógico, não dá para comparar a época, né, nos anos 80 a tecnologia de impressão era uma, e hoje, nos anos 2024, a tecnologia melhorou muito, né. Então uma das coisas que eu percebi é o tamanho da caixa. Ela realmente é muito próxima do tamanho do XP500, né. Também o XP600, também tem o XP1500, tem o mesmo tipo de caixa, né, de isopor. Pouquinha coisa que eu notei, que ela é um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais baixa, e na largura também eu pude colocar do lado, também é um pouquinho menor. Então é uma caixa que não tem exatamente o tamanho da caixa do XP500,
né? Tanto em altura, como em largura, como em comprimento. Mas é coisa assim, talvez de meio centímetro de diferença. Talvez no máximo aí 1 centímetro. Então, ficou bem próximo, né? A estrela tentou deixar bem próximo do que foi os anos 80, né? Em relação aos detalhes, né? Ela praticamente copiou muito bem, né? Os dizeres, né? Como vinham também nos anos 80, né? Aqui embaixo também ela colocou, né? Parecido, um pouquinho mais resumido, né? E lógico que introduziu algo que não tinha naquela época, que hoje, pela legislação, a gente tem que colocar certos tipos de atenção, né? Naquela época não tinha, né? Na lateral ela também manteve um padrão muito próximo, né? Aqui o símbolo da estrela é menor, o símbolo da estrela aqui no XP500S é maior, então aqui na frente também, né? O logo da estrela é bem maior, né? Do que o da época, né? Então um conjunto que me remeteu muito aos anos 80 e resolvi adquiri-lo, né? Para compor a coleção 100, né? A coleção 100 do XP100 até o XP600, né? Agora vai ter o XP500S. E esse S remete, eu não sei o que ele significaria de fato, não sei se seria um S de Super, um S de Standard, sei lá, fica a critério de cada um que imaginar. Mas foi bacana a estrela ter colocado o S, não ter mantido só como XP500, que a princípio ia ser isso. E aí ia dar problema no sentido de os colecionadores verem, né? Obviamente que não se trata das mesmas composições, né? Então o S veio para poder justificar esse XP500, sendo o S, ele tem as composições do XP300 relançamento. Exatamente ela, né? E, inclusive aqui no 500 ele já foi uma evolução, né? Na época a gente tinha o XP400, que já tinha um vagão de passageiro, né? Um carro de passageiro. E a estrela fez uma evolução enorme lançando o XP500, porque além de ela mudar o traçado completamente, colocar um traçado com uma ponte vermelha que não existia até então, né? Até o XP400 não tinha ponte, tinha a parte elevada, mas não existia ponte. A estrela inovou tirando a locomotiva a vapor e colocando uma locomotiva elétrica de 2 velocidades, o que deixou a criançada na época maluca, né? E até hoje, XP500, XP600 e XP1500 detêm, né, o título de traçado, né, com a maior parte suspensa de todos os ferroramas, né? Nenhum SL 5000 possui uma parte do traçado em elevação tão grande, tão extenso como o desses três, né? O 500, 600 e o 1500. Então eu vou aqui abrir eles para a gente começar a olhar as diferenças internas. Bom, aqui nós estamos com os conjuntos abertos, né? O 500S e o 500. Inclusive o meu 500S, graças a Deus, veio com a sobretampa, né? Que garantiu uma proteção muito boa para a caixa, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que compraram o seu 500S e infelizmente ele veio assim, sem nenhum tipo de proteção, com adesivos grudados das transportadoras, e aí caixa meio arriscada, danificada. E eu fiquei com medo disso porque eu não consegui ter uma garantia do vendedor que me vendeu se viria com a sobretampa, porque é aquele mercado commodities que eles falam, né? Que vem direto da estrela, não sei. Então, quando eu vi a caixa, a sobretampa, né? Fiquei muito feliz e aliviado porque sabia que o conjunto estava bem protegido. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós notamos, logicamente aqui, é que o 500S ele vem, né, numa caixa, né, de papelão, né? Então ele não é igual o 500 original que vinha com um estojo, né, um berço de isopor. Aqui nós temos o papelão, né, mas bem organizado. Existem as caixinhas, né? E essas caixinhas fazem o papel de armazenar, né, nesses compartimentos aqui, as peças, né? Então vem algumas peças expostas, como os trilhos, as curvas, os pilares, a locomotiva com os vagões e as partes de baixo da cancela, né, e do comando de alavancas. O resto está tudo dentro das caixinhas, bem organizado, nada bagunçado. Por um lado isso também é muito bom, deixa organizado. Por outro, no XP500, né, a gente tem também uma organização excelente, né? Todos os itens nos seus devidos lugares, né? Não fica tão bem preso como em caixinhas, por exemplo, aqui fica solto, porém a gente tem uma exposição, né? Uma visualização dos itens muito melhor, né? Nesse estojo de isopor dos anos 80, né? Que veio o XP500, do que no estojo, né? De papelão da estrela atual, né? Está bem protegido, também está bem colocado, né? Os itens em cada lugar, só que a exposição
é comprometida pelas caixinhas que tem que se abrir, né, para poder ter os itens expostos. E aqui a gente tem, né, praticamente quase 80% aí dos itens expostos já no momento que você abre a caixa, né. Um outro detalhe é que quando foi lançado e já se colocou essa tampa, né, que eu achei maravilhosa, como sendo a tampa do conjunto, a ponte cinza incomodou muita gente, porque ela remeteria o XP 600 ou o XP 1500, né? Uma vez que no XP 500 a ponte é vermelha, né? Não é ponte cinza, não tinha ponte cinza na época. E aí ficou essa dúvida, né? A Estrela vai colocar o XP, lançar o XP 500S com ponte cinza. E outro detalhe, a trava, né, da ponte, que seria embaixo, ela veio com duas travas na parte de cima. Naquelas primeiras versões de 2022, o pessoal, por um lado, quando abriu a caixa, ficou muito feliz em ver que era ponte vermelha, porém ela vinha com duas travas dessa, que era para colocar embaixo e estavam sendo colocadas em cima, uma de cada lado. Então o pessoal acabou ganhando de brinde uma trava vermelha, né? Mas a Estrela não entendeu como era a montagem da ponte e fez as travas de baixo em cima. Então, por um lado, foi muito bom saber que ela manteve o original, né, em relação ao traçado, mantendo a ponte vermelha, né, em vez dessa ponte cinza. Porém, né, a gente já sabia, né, que a locomotiva e os vagões seriam exemplares, né, do XP 300, por isso a denominação XP 500S. De resto, né, as curvas, na verdade todos os trilhos, né, sem ter o cromado, né, inclusive o comando de alavancas também, ou melhor, a cancela também toda preta, né, não tem aqui cromo, né, mas isso já era sabido, porque o relançamento do 100 e do 300 já vieram assim, isso não iria mudar, né. Então, na primeira vista, nós temos dois conjuntos muito semelhantes aqui. Inclusive, acho legal a Estrela ter colocado também o nome Ferrorama, né, na parte de dentro da caixa também. E uma coisa bacana é que onde a gente pega a caixa, na tampa, desse lado aqui, na tampa no caso aqui, é dobrado o papelão. Então, aqui é papelão simples, né, mas aqui é dobrado dos dois lados e na tampa também, o que dá uma resistência muito maior do que a tampa original, que era um papelão extremamente fino, né? Então a tampa realmente ela foi muito bem feita, a caixa na verdade, né? O XP 500S foi muito bem feita pela Estrela. A parte de baixo tem ilustrações, depois eu vou mostrar também. E a gente tem essa separação muito bacana. Eu acabei, por uma questão de capricho, removendo, né, os selos, né? Vem com 4 selos laterais, enquanto os outros conjuntos não vinham com selos, vinham com fita adesiva, daqui veio com selos com o logo da Estrela, então eu acabei removendo eles de forma a preservá-los, né? E colei numa folha branca para poder ter registrado aqui também. O manual é um manual simples, vem com a cartelinha aqui. E essa cartelinha me deixou também um pouco, não frustrado, né? Mas um pouco chateado, porque a Estrela não disponibilizou adesivos para a locomotiva e para os vagões, sendo que no XP 100 relançamento e 300 relançamento tem os adesivos, além de ter os adesivos dos sinaleiros, né, do comando de alavanca, ela também teria os adesivos das composições. E aqui a Estrela não quis fazer os adesivos para o XP 500 das composições e mudou o grafismo dos adesivos que já eram diferentes nos relançamentos, né, em relação aos originais, né. A gente pode pegar aqui, por exemplo, deixa eu só achar aqui onde está o conjunto de postes, sinaleiros, tá aqui, ó. Olha como que era o adesivo, né? O original ele é um sinaleiro, né, vermelho e azul, né, com preto, uma faixinha branca. E aqui é um sinaleiro bem mais diferente do que o original, sendo que o do 100 relançamento, 300 relançamento já eram diferentes. E do comando de alavanca, ela também fez um totalmente diferente. Os relançamentos mantiveram, né, esse padrão. Deixa eu pegar aqui, ó, comando de alavanca. Esse padrão, né, não vinha com adesivo metálico, mas vinha com esse padrão, né, de retorno, né, só que em cinza, né, eu achava também muito bonito. E aqui a Estrela fez diferente, né, amarelo por cima da estrela no meio. Não é feio, mas eu achava que talvez ela pudesse manter, né, já que isso daqui se trata de um conjunto, digamos, meio que continuação da primeira série, né, que ela pudesse ter feito os adesivos obedecendo essa série, né, mantendo os adesivos
na série original. O relançamento 100-300 eu até entendo ela mudar os adesivos, mas eu entendi que talvez aqui seria bacana ela ter voltado para o padrão original também. Infelizmente isso não aconteceu, né? Então, falando do verso da caixa, né, do XP500S, achei muito bonita essa ilustração também aqui no verso, né, com as fotos, né, toda a parte de grafia. E uma coisa legal também, a etiqueta, né, que mostra, identifica o lote e a semana e o ano da sua fabricação, né. Aqui na foto a gente também vê, né, as fotos, né, referente à ponte, né, com as travas montadas invertidas, né? Então eles fizeram uma tomada só para fazer as fotos todas, inclusive da tampa principal. E esse tipo de erro, né? Ele permaneceu aí em evidência no conjunto, né? É curioso porque a ponte cinza realmente não entendi se eles não tinham ainda produzido o ferrorama com a ponte vermelha, né? E por isso colocaram a cinza, talvez, que tinha lá talvez de remanescente de outras versões, ou se realmente eles iam fabricar com essa ponte, nessa cor, e depois mudaram de ideia. Então isso é algo que a gente não tem como ter certeza, né? O fato é que mesmo as fotos mostrando a ponte cinza, no final ele acabou vindo com a ponte na cor correta, né? Que é o vermelho. Outro fato também é que nos anos 80, do lado esquerdo da tampa, né? A Estrela sempre colocava o conjunto montado com crianças, assim, né? Geralmente uma menina e um menino se divertindo, né? Com o ferrorama. E da parte esquerda eles não fizeram nenhum tipo de foto, né? Com crianças, mantiveram simplesmente, né? O logo ferrorama, né? O logo estrela com ferrorama, né? Não colocando nenhuma menção, né? De crianças, né? O ferrorama montado. Outra coisa também que evidencia uma diferença em relação aos manuais, né? O manual do 500 ele cita, né, os outros conjuntos, inclusive ele tem fotos aqui e também fotos, não, imagens, né, dos circuitos, né, e a quantidade de itens de cada circuito. Ele coloca aqui até a locomotiva a vapor, mas logo aqui na frente ele faz menção à elétrica também, né, com a ponte. E no final ele tem, né, os traçados, né, nessa página, na última página traçado em evidência do XP500, né? O do XP500S é um manual bem mais simples, praticamente só 2 folhas, né? Tirando aqui os adesivos. Fala da locomotiva também a vapor, como no outro, né? Fala dos pilares também, eles copiaram muito essa parte aqui de instrução. E ele fecha, né? Dessa forma aqui, agora sim ensinando a ponte certinho como que monta, né? Mas bem mais simples, né? Manual bem mais simplificado do que o da época, né? Que a Estrela fazia, né? Então isso é um diferencial também. Bom, então, só para concluir, eu gostei muito do XP500S, tá? Apesar de eu ter alguns outros originais de época, né, dos anos 80, eu achei que a Estrela, nessa versão aqui, ela se empenhou mais, né, em fazer algo bem mais parecido com o que foi nos anos 80, né? Então, estou contente com a aquisição, né? É lógico que a gente tem que entender que são duas épocas, né? Muito diferentes, né? Duas décadas, né? 40 anos aí, vamos dizer, né? Um pouquinho mais de 40 anos entre esse lançamento aqui e o outro, que foi produzido na época, né? Nos anos 80. Então, as diferenças vão existir, não precisa falar, né? Todos já sabem, né? O que a Estrela mudou em relação aos antigos, né, dos anos 80, mas tem que ressaltar que esse conjunto, para mim, pelo menos, os relançamentos também achei bacana, né, eu acho que a gente não pode comparar a igualdade, mas sim a semelhança, né, mas eu acho que no caso aqui valeu, né, a intenção da Estrela, principalmente por querer deixar, assim, retratar, né, tão bem o que foi, né, tanto na caixa, né, na parte gráfica, né, o que foi os anos 80, né? Então, valeu aí pelo conjunto, tá? Espero que todos tenham gostado. E quem está na dúvida em relação ao 500S, na minha opinião, vale a pena, tá? Assim, desde que a pessoa tenha consciência do que é o conjunto, né? Eu acho que vale a pena, até pelo preço também. Você encontrar um XP500 hoje em bom estado não é algo
tão acessível, né, como um XP500 SE. Então, para quem quer um conjunto novo, né, zero e grande, com as correções que a Estrela fez, vale muito adquirir o XP500S, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.